Vamos começar com a guerra, logicamente, né? A gente abre linha de frente com essa guerra do Oriente Médio, perigosa, que pode se alastrar. O jornalismo da Jovem Pan segue acompanhando. Nessa tarde, o Donald Trump deixou a questão em aberto sobre os Estados Unidos se juntarem a Israel nos ataques contra o Irã. Luca Bassani entra aqui ao vivo conosco. Boa noite, Luca Bassani. É para levar a sério dessa vez ou o Trump está dando aquela intimidada básica no Ayatollah para ele dar uma maneirada? Olha, Capês, essa é uma questão complexa, tanto da política interna quanto da política externa também dos Estados Unidos. Primeiramente, a gente não pode esquecer que Donald Trump nunca quer estar associado com fracassos, ele quer estar associado com sucessos. E essa possibilidade dele fazer parte da campanha israelense parte da avaliação de que os israelenses estão sendo muito bem sucedidos em toda a sua campanha militar, a sua destruição do arsenal possivelmente nuclear do Irã e também os seus próprios lançadores de mísseis balísticos. Outra questão que é muito discutida na mídia americana é a diferença entre o lado Trump, que é MAGA, ou seja, o lado do Make America Great Again, dos isolacionistas, que acreditam que os Estados Unidos devam olhar para dentro, para as questões migratórias e de costumes, e não se preocupar com mais uma guerra longe das suas fronteiras, assim como em outras administrações, tanto republicanas quanto democratas, mas também tem o lado republicano tradicionalista, aqueles republicanos que historicamente sempre apoiaram a ideia dos Estados Unidos serem o xerife do mundo, serem aqueles que também defendem o mundo livre, supostamente entre todas as nações, e por isso é uma oportunidade que não se pode perder. Afinal, todos os antecessores de Donald Trump, desde 1979 até hoje, sejam eles republicanos, sejam eles democratas, tinham na figura do regime teocrático do Irã, a República Islâmica do Irã, um antagonismo direto a tudo aquilo que representa Israel e aquilo que representa o Ocidente, né? Os valores democráticos ocidentais. Então, poderia ser uma oportunidade que ele não pode perder neste momento, mas nós não sabemos, como você bem falou, está ambígua esta leitura por enquanto. Ele disse que talvez faça, talvez não, um ataque no Irã, mas sabemos que se ele decidir por esse caminho, com certeza haverá uma escalada da guerra e a gente não consegue analisar ainda qual seria a proporção de envolvimento de outras potências regionais, de outras potências globais que poderiam arrastar o mundo para um conflito de maiores proporções. Ô Luca, agora vamos falar de boots on the ground, ou seja, será que os Estados Unidos vai colocar soldados? Porque uma invasão ao território iraniano, hoje ela é inviável, né? Israel não faz fronteira com o Irã, não teria talvez contingente suficiente para fazer uma invasão. O território iraniano é todo enrugado, com um relevo com montanhas, planaltos, e eventualmente a Arábia Saudita não vai querer se envolver, embora não faça fronteira, um desembarque anfíbio também seria improvável. Os Estados Unidos vai se engajar, então, nos bombardeios às instalações nucleares do Irã. Eu vi um cientista falando que não se pode destruir ou inibir a capacidade nuclear do Irã sem destruir as centrífugas. E elas estão dezenas de metros submersas, no subterrâneo. Qual a sua avaliação? A Israel já teria uma bomba cedida pelos Estados Unidos para atingir essas instalações? Ou os Estados Unidos vão entrar e acabar com tudo de vez? Olha, Capês, eu acredito que não teremos boots on the ground. Eu acredito que aquela comparação que muitos fazem com o Iraque, ela se dá por uma intervenção externa ou por uma tentativa de mudar o regime, mas não pelos dois países. Afinal, um deles é árabe, outro deles é majoritariamente persa. É fato que a maior parte da população em ambos os países são xiitas, mas a geografia é muito diferente. O Iraque é um país composto majoritariamente por deserto, onde os americanos já têm uma maior experiência de combate e também os seus aliados, os próprios israelenses. No caso do Irã, é uma guerra que se assemelharia mais ao Afeganistão, um terreno de montanhas, com uma possibilidade de alguns braços da Guarda Revolucionária Islâmica atuarem também como guerrilha, ou seja, não seria uma guerra fácil no solo. Onde os Estados Unidos poderiam sim atuar é exatamente na questão da aeronáutica, porque tem uma superioridade tecnológica e apenas eles possuem as armas que são chamadas, né, as bombas bunker busters, as bombas que podem destruir bunkers e, como você bem colocou, podem acabar inviabilizando as instalações de Fordow.
uma daquelas que enriquece urânio e que está escondida dentro da montanha. Alguns falam entre 80 e 100 metros de profundidade ou escondido dentro da montanha, escavado dentro da montanha, o que, obviamente, é um grande desafio logístico. Os americanos têm, sim, aeronaves que possam carregar essas bombas e também uma munição tão potente de toneladas e toneladas para fazer um impacto e acabar com essa instalação, mas os israelenses não têm isso em mãos por enquanto, então a gente sabe que caso Fordo seja destruída, isso vai representar a participação direta dos Estados Unidos da América, mas não acho que será os moldes do Iraque ou do Afeganistão, soldados. Trump não quer que morram os seus próprios cidadãos, as suas próprias tropas para ajudar Israel. Aquilo que nós veremos, talvez se ele opte por participar, é exatamente um ataque coordenado nas usinas nucleares para acabar de vez com o programa iraniano, ou pelo menos colocá-lo no passado, né? Se eles estavam há poucos meses, há poucos anos de conseguir uma arma nuclear, talvez depois deste ataque eles estariam há uma década, 15 anos, de poder alcançar uma bomba atômica, o que seria um alívio para Israel e para os países da região, assim também como para os Estados Unidos. Pelo que eu vi, em poucos meses poderiam fabricar de 9 a 12 bombas nucleares. 12 bombas. Agora, Luca, o Trump deu uma tuitada, ou uma xizada, né, que mudou o nome, dizendo que ele sabe onde o Ali Khamenei está, que é o líder supremo do Irã, e que se ele quiser, ele autoriza Israel a matar, ou os Estados Unidos mesmo matam o Ayatollah. Agora, parece que ele não está com muito medo não, porque o líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, está prometendo, abre aspas, danos irreparáveis, fecha aspas, se Trump intervir. É só retórica ou o Irã pode jogar mísseis balísticos em áreas residenciais? O que pode acontecer aí nos desdobramentos? Olha, a gente sabe que isso faz parte da retórica de guerra, por mais que um lado esteja perdendo, por mais que um lado esteja enfraquecido, ele tem que demonstrar força mesmo nas adversidades, e sendo os ayatollahs, no caso Ali Khamenei, um ayatollah que depende muito dessa posição de líder supremo para mandar toda a sua... para emanar toda a sua credibilidade perante a nação, por mais que isso esteja danificado no momento, ele precisa engajar também nessa guerra de retóricas, por mais que nós saibamos que ele não consiga atingir os Estados Unidos ou Israel com o mesmo impacto que tem sido atingido. Eu acho que quando ele fala em retaliação, aí sim a gente sabe que o Irã coordena um monte de grupos terroristas que estão infiltrados em vários países do Ocidente, aqui na Europa, nos Estados Unidos, e a resposta podia ser também através do terrorismo, atacando o Irã com maior força, fazendo o regime entrar em fragilidade, e aí os civis norte-americanos, civis europeus, civis ocidentais sofreriam com mais ataques terroristas islâmicos que são patrocinados pelo Irã há pelo menos 4 décadas. Acho que aí poderia ser o impacto, mas a gente sabe que atos terroristas não ganham uma guerra, eles apenas intensificam uma guerra ou fazem com que o outro lado responda ainda com maior ferocidade. Eu acredito, então, que nesse sentido Ali Khamenei só embarca numa guerra de narrativas. Nós sabemos que ele tem pousado como uma pessoa forte, diz que não vai se render, mas a família dele e ele estão em um bunker muito bem escondido, muito bem protegido, enquanto a população iraniana está sujeita a esse tipo de ataque. Muitas mortes já no Irã, cerca de 240 pessoas morreram, ou seja, não está governando pelo exemplo, ele governa exatamente para tentar seguir a mesma linha de outros líderes persas, outros líderes islâmicos que dizem que nunca vão se render, que a honra vale mais do que a vida, mas no fundo sabemos que quando olhamos os aspectos práticos, a capacidade aeronáutica, a capacidade da marinha, a capacidade do exército, o controle do espaço aéreo e também a tecnologia de cada um desses braços das Forças Armadas, o Irã está numa situação extremamente difícil, nunca esteve tão enfraquecido desde que a República Islâmica foi fundada em 1979. Rapidamente, para a gente poder iniciar o debate. Rússia e China, por enquanto, estão se mantendo mais ou menos neutras, porque a China está desembarcando armamentos aí para o Irã. Como você prevê o comportamento de Rússia e China se os Estados Unidos atacarem? Claro que não digo envolvimento direto, mas intensificando o apoio bélico ao arsenal iraniano. Eles vão se colocar, obviamente, contra os Estados Unidos, mas a pergunta é até que ponto Rússia e China estão dispostos a arriscar os seus próprios homens e a também usar o seu próprio dinheiro, o seu próprio exército para proteger
o Irã, que não é dos aliados mais fundamentais. Obviamente que há uma parceria estratégica, a gente sabe que o Irã vende cerca de 15% de todo o petróleo utilizado na China. A China precisa que esse fornecedor continue fornecendo, mas estando lá os ayatolás ou qualquer outro regime, nós teremos sempre o Irã produzindo muito petróleo e vendendo para a China e para o resto do mundo, até mesmo podendo vender para mais países se não fosse sancionado. Então, essa questão, se não tiver o ayatollah Khamenei, a China não vai ter petróleo, é uma bobagem, porque os iranianos continuarão vendendo, a indústria do petróleo continuará sendo grande no Irã, independentemente do governo. Agora, a questão é até que ponto a Rússia estaria disposta a isso, porque a Rússia ela tem o Mar Cáspio, que é também um corpo d'água que é dividido entre ela e o Irã e outros países, né, Turcomenistão, Azerbaijão, então ela tem um caminho mais fácil para ajudar o Irã, até mesmo pela via marítima, mas ela está ocupada com a sua própria guerra. A gente sabe de todas as questões envolvendo a guerra da Ucrânia, centenas de milhares de soldados russos também perderam a sua vida, recuperaram Kursk agora há pouco, mas precisam reconstruir as cidades, então não tem muito dinheiro em caixa ou muita munição também nos seus estoques para poder simplesmente dar para o Irã enfrentar duas das grandes potências bélicas do mundo. Acredito que vai ser um apoio talvez diplomático, a condenação direta, ou até mesmo ajudar em inteligência, ou algum tipo de ação de espionagem ou de sabotagem cibernética. Isso pode acontecer, mas efetivamente da parte dos seus caças, da parte dos seus homens, ou inclusive participar ativamente, né, dessa contraofensiva, acho isso muito, muito pouco provável pela posição em que se encontram os dois. A Rússia tem as suas preocupações e a China os seus próprios interesses econômicos, cujos vão totalmente contrário a uma guerra prolongada e uma guerra de enfrentamento direto contra os Estados Unidos por um território que não é seu. Em Taiwan ou nas Coreias, a situação seria outra, mas pelo Irã, não vejo o Xi Jinping se engajando numa guerra como essa. Muito obrigado, Luca Bassani. Vamos para o debate agora. Começando com o Sérgio Zagarino. Sérgio Zagarino, crise de petróleo? Vai ficar mais caro o combustível nos postos aí de todo o país? Algum impacto econômico maior? A guerra é para a mudança do regime, para incapacitar a atividade nuclear do Irã ou para destruir o Irã? Qual a sua avaliação sobre toda essa panaceia toda em que o mundo se transformou no século XXI? Boa tarde, Capês. Boa tarde, nossos colegas aqui debatedores e principalmente você, nosso telespectador, nosso ouvinte aqui do Linha de Frente. Essa guerra é o início de um fim, na minha opinião, dessa tensão existente no Oriente Médio, levando em consideração que já são mais de 4 décadas de um regime ditatorial, teocrático, fundamentalista, que financia organizações criminosas, não somente dentro do seu território, mas nos territórios vizinhos e também no continente europeu e no continente até mesmo americano. O que nós temos que levar em consideração, diante de todas as perguntas que você elaborou, Fernando, é que hoje Israel, ele parte de uma premissa de existência ao atacar o Estado do Irã. E quando eu falo do Irã, eu gosto muito de destacar que eu estou dizendo em relação ao regime, este regime ditatorial que também controla essa força revolucionária que são os homens que fazem, podemos dizer assim, o trabalho sujo para o Estado iraniano. E nunca, em nenhuma hipótese, que eu falar aqui sobre o Irã, estarei falando do povo iraniano, pois este sim é quem sofre com tudo o que vem acontecendo fruto deste regime de décadas. Pois bem, a partir do momento que Israel ataca com a base de que ele está fazendo em prol da sua própria subsistência, levando em consideração que toda essa tensão criada no mundo, ela é originária do Irã, a partir desse momento faz sentido esse ataque de Israel no Estado do Irã, principalmente da forma que foi feita, com planejamento, de forma estratégica, com alvos muito bem determinados. Tanto que dos 20 principais líderes iranianos foram alvos certeiros, vítimas fatais, diferente do que o Irã promove. O Luca Bassani talvez seja uma das pessoas mais respeitadas no mundo para falar do que vem acontecendo, e ele explicou de forma muito clara. Essa resposta que o Irã pode gerar no mundo não é em relação a vencer a guerra. Essa guerra está acabada para o Irã. O Irã tentou contra-atacar Israel e não conseguiu, em razão da defesa tecnológica, em razão do Estado de Israel vivenciar nos últimos 40 anos esse conflito e
ter avançado em tecnologia, em armamento, ter o apoio do Ocidente com os Estados Unidos e, ao mesmo tempo, a China e a Rússia, como a gente acabou de ouvir das próprias palavras de Luca Bassani, eles não têm um interesse verdadeiro, real, de se misturar, vamos dizer assim, nesse conflito. Portanto, a única forma que Irã tem de conseguir criar uma represália é ir para o tudo ou nada, é ir para o kamikaze, é prejudicar o mundo financeiramente, é atacar civis, é fazer da forma que, infelizmente, a gente vem vendo nos últimos anos. Eu acredito que nós estamos próximos de um fim em razão dessa fraqueza demonstrada pelo regime ditatorial iraniano. Ana Beatriz Hirsch, o Irã tem procurado expandir o seu imperialismo na região usando os chamados proxies. Uma hora o Hezbollah, que sofreu danos difíceis de serem revertidos com a morte do seu líder Hassan Nasrallah. O Hamas também é outro ponto de apoio do Irã por meio do terrorismo para intimidar Israel. Com esses grupos mais ou menos já parcialmente neutralizados e as defesas aéreas iranianas destruídas, você vê a possibilidade de uma mudança do regime, consequentemente uma alteração no xadrez do Oriente Médio, ou o fanatismo religioso é muito grande e a eliminação de Ali Khamenei pode gerar um efeito exatamente contrário, ou seja, um fortalecimento do regime pela morte de um líder religioso. Como você vê todo esse desenrolar? Capês, boa tarde à nossa audiência. Essa é uma pergunta difícil de responder, porque embora haja uma grande insatisfação com relação à forma como o Estado iraniano é dirigido, por assim dizer, o fato é que existe também questões religiosas de extrema intensidade e que as pessoas acabam se apegando muito. Quando a gente fala num ataque planejado, como trouxe o Zagarino e tudo mais, a gente também tem um quê de oportunismo, porque, veja, se a gente pensar em Israel, a gente sabe que o Benjamin Netanyahu está extremamente desgastado e acabou usando essa oportunidade, que já é uma velha tática de guerra, de enfrentar um inimigo comum para ganhar força dentro do seu próprio país. E ele fez isso muito bem, fez isso de forma bastante objetiva, ao meu ver, bastante contundente, mas tem esse outro lado, de que Israel precisa saber o momento de parar para evitar que, mais uma vez, a pressão internacional se volte contra ele, exatamente como está acontecendo na faixa de Gaza. E quando a gente fala desses grupos que eu chamo de terroristas, tem quem chame de paramilitares, como Hamas e Hezbollah, eles estão, sim, enfraquecidos por conta de todo o período de guerra já, o Hamas em especial. Então, a gente vê um enfraquecimento que também contribuiu para o momento deste ataque acontecer. Agora, se realmente o Ayatollah vai ser abatido e o que isso vai trazer de consequências para a região, eu acho muito difícil da gente saber. Cíntia Nunes, seu comentário. Bom, primeiramente, boa tarde a todos, boa tarde, Capês, boa tarde a essa bancada e a você que nos assiste. Pegando aqui o que os meus colegas disseram e o que o Luca trouxe para nós, eu realmente acredito que, acima de tudo, toda guerra é uma imbecilidade, né? Por mais que haja aí questões de soberania, que em algumas guerras nós temos questões realmente de proteção ao território e tal, mas nesse sentido é uma disputa que vem se perpetuando e é como se fosse um grande caldeirão onde tudo que cai lá dentro só faz entornar o caldo. Eu acredito que, se realmente gostaria de estar tão aí otimista como o Zagarino, dizendo que é o fim, eu também espero, então, que seja o início de um fim. Mas me parece que quanto mais essas intervenções de outros países vierem, realmente vai desandar reações covardes, né? Reações de terrorismo e que vão vitimar mais inocentes. Porque, de toda forma, quem manda na guerra não é quem vai para a linha de combate. Então, acho que uma guerra, para mim, só será justa no momento em que os governantes forem lá num ringue e se pegarem na unha e quem ganhar, ganhou a guerra. Porque, enquanto isso, o que a gente tem? Pessoas indo para a linha de frente e sendo mortas, muitas vezes, por falta até... Não tem nem o poder de escolher se elas vão ou se não vão, né? Então, eu acredito que isso pode ter um efeito rebote, que se
o líder ali for abatido, a gente pode ter, pelo excesso de religiosidade e tal, e também não estou criticando nesse sentido, mas que isso pode gerar um efeito rebote e reações no mundo todo, esparçadas, possam acontecer. E o que isso vai fazer? Provavelmente suscitando novos conflitos e levando ao que todo mundo de mínimo de consciência espera que não aconteça, que é o início de uma terceira grande guerra mundial, onde outros países acabem se envolvendo pela defesa dos seus cidadãos, por defesa dos seus civis, mesmo que por baixo de tudo, a gente sempre sabe, há interesses que são políticos, que são econômicos, é uma disputa de poder. Então, nessa linha, o Trump que está nessa, ao meu sentir, ele está olhando, né? O que ele vai fazer a depender de como as coisas vão se desenvolver. Agora, também ficar fazendo ameaça, a gente só não matou você porque a gente ainda não quis, também não penso que seja nada que vá colocar medo ou que vá apaziguar as coisas, senão simplesmente insuflar mais essa guerra, que ao meu sentir, imbecil.